Há batalhas que as pessoas enfrentam, que nunca fazem barulho. Alguém pode sentar na igreja e ainda sentir o pânico crescendo dentro do peito. Alguém pode postar um sorriso e ainda chorar no carro antes de entrar no trabalho. Alguém pode orar todas as noites e ainda se sentir assombrado pelo que aconteceu anos atrás. Alguém pode amar profundamente a Deus e ainda acordar com ansiedade pressionando suas costelas como um peso que não consegue levantar. E aqui está a verdade que muitos corações feridos precisam ouvir hoje. A Bíblia não evita o trauma. A Bíblia não envergonha a ansiedade. E a Bíblia não manda pessoas quebradas fingirem que estão inteiras. As Escrituras estão cheias de pessoas que tremeram, choraram, desabaram, questionaram, correram, se esconderam, sofreram e ainda assim descobriram que Deus estava mais perto do que o medo delas. No final desta mensagem, você saberá onde a Bíblia fala sobre trauma e ansiedade, por que essas passagens importam para sua cura e como a palavra de Deus pode se tornar uma lâmpada nos lugares escuros da sua mente, das suas memórias e da sua alma. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora e, por favor, curta o vídeo para ajudar nosso canal a crescer, para que esta mensagem alcance outro coração que precisa de esperança hoje. O trauma se lembra do ontem, a ansiedade teme o amanhã. Mas Deus encontra você no momento presente e diz: eu estou com você. Isso não é apenas conforto, é uma âncora santa para toda pessoa que sente que a vida puxou para águas profundas. É por isso que os salmos são tão poderosos. Os salmos não são orações artificiais, nem discursos religiosos polidos de pessoas que nunca sofreram. Eles são páginas de diário de seres humanos que conheceram o medo, a dor, a traição, o cansaço, a depressão e a esperança desesperada. O Salmo 13 clama: até quando, Senhor? E essa pergunta ainda sobe do coração de pessoas cansadas de esperar alívio. Você já orou assim? Não com palavras perfeitas, não com uma voz calma, não com sua vida perfeitamente organizada, mas com uma alma cansada sussurrando: Senhor, até quando vou me sentir assim? Até quando essa memória vai doer? Até quando vou continuar acordando com medo? Até quando vou carregar esse peso? Deus incluiu essa oração na Bíblia porque sabia que um dia você precisaria de permissão para ser honesto. O Salmo 22 começa com a dor de se sentir abandonado, enquanto o Salmo 23 fala a pessoa que caminha pelo vale da sombra da morte, não flutuando acima dele, não negando sua existência, caminhando através dele. E a promessa não é: você nunca entrará no vale. A promessa é: tu estás comigo, e isso muda tudo. Porque o trauma frequentemente diz que você está sozinho. A ansiedade diz que você não está seguro e a depressão diz que nada jamais vai mudar. Mas o pastor entra no vale e diz: eu ainda estou aqui, eu não te abandonei, eu conheço o terreno, continue caminhando comigo. O Salmo 34 diz que o Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva os de espírito abatido, o que significa que Deus não sente repulsa pelas suas lágrimas. Ele está perto da pessoa que ainda está de luto, perto daquela que se sente emocionalmente entorpecida, perto daquela que está cansada de ser forte e perto daquela que sobreviveu a algo que ainda não consegue explicar completamente. Me conte nos comentários se você já pareceu bem por fora enquanto silenciosamente desmoronava por dentro. Sua honestidade pode ajudar outra pessoa a perceber que ela não é a única lutando uma batalha silenciosa. E então encontramos Elias em 1 Reis 19. Elias havia acabado de experimentar um poderoso mover de Deus. Ele viu fogo cair do céu e testemunhou o poder divino. Mas pouco depois daquela vitória, o medo tomou conta dele. Ele correu para o deserto, se isolou, sentou-se debaixo de uma árvore e disse que já não aguentava mais. Esse momento importa porque Elias não era fraco. Elias estava esgotado. Existe diferença. Alguns de vocês não estão sem fé. Vocês estão exaustos. Vocês carregam peso demais há tempo demais. Vocês têm tentado manter a família unida, sobreviver financeiramente, se curar do passado, manter a mente firme e conservar a fé viva enquanto a vida continua testando vocês. E observe como Deus responde a Elias em seu momento mais baixo. Deus não o envergonha. Deus não diz: como você ousa se sentir assim depois de tudo que fiz? Deus lhe dá sono, comida, água e espaço para que seu corpo se recupere. Então, depois do descanso e do alimento, Deus fala em um suave sussurro:
Isso é compaixão santa, porque às vezes o primeiro passo da cura espiritual não é um sermão mais alto. Às vezes é descanso, cuidado e a coragem de admitir que você não está bem. Às vezes a cura começa ao comer uma refeição de verdade, dormir sem culpa, respirar lentamente, ligar para um terapeuta, conversar com um pastor, participar de um pequeno grupo, ou permitir que sua comunidade ajude a carregar aquilo que ficou pesado demais para carregar sozinho. Fé e terapia não são inimigas. Oração e apoio sábio podem caminhar juntos. Escritura e conversas de cura podem trabalhar juntas. Deus pode usar sua palavra, seu espírito e seu povo para restaurar o que a dor tentou destruir. Depois há Jó, o profundo grito da Bíblia para toda pessoa que perdeu algo que não pode substituir. Jó perdeu família, saúde, segurança, estabilidade e reputação, e sua vida virou cinzas. Seus amigos tentaram explicar seu sofrimento, mas às vezes suas explicações apenas aumentaram a dor. Jó nos ensina que o luto não precisa de respostas rasas, e uma pessoa ferida nem sempre precisa de uma palestra. Às vezes ela precisa de presença. Às vezes precisa de alguém sentado ao lado dela sem tentar resolver o mistério. Às vezes precisa de espaço para dizer, eu não entendo isso, mas ainda estou levando minha dor a Deus. Talvez seja exatamente aí que você esteja agora. Você crê, mas está cansado. Você ora, mas ainda dói. Você confia em Deus, mas tem perguntas que teme dizer em voz alta. Ouça isto claramente. Deus não se sente ameaçado pela sua honestidade. Ele já sabe o que existe dentro de você. A cura começa quando você para de esconder a ferida do curador. E então chegamos a Jesus no Getsemane, terreno sagrado para todo coração ansioso. Em Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22, Jesus entra em um jardim antes da cruz e sua alma fica profundamente angustiada sob pressão esmagadora. O Salvador do mundo não fingiu que sofrer era fácil. Ele não escondeu sua tristeza. Pediu aos amigos que vigiassem com ele, levou sua agonia à oração e confiou no Pai enquanto sua alma estava aflita. Então, quando a ansiedade atingir seu corpo, quando seu coração acelerar, quando memórias surgirem e quando o amanhã parecer pesado demais. Você não está fora da história da fé. Você está em um lugar onde Jesus já esteve. Agora mesmo, respire lentamente e relaxe seus ombros. Deixe esta oração encontrar você exatamente onde está. Senhor Deus, aproxima-te da pessoa que se sente sobrecarregada. Aproxima-te daquela cuja mente não para de correr, cujas memórias ainda doem, cujo corpo vive em modo de sobrevivência, cuja fé está cansada, mas não morta. Pai, lembra essa pessoa que ela não foi abandonada, rejeitada nem está danificada demais para ser restaurada. Que a tua paz guarde o coração dela, que o teu amor silencie o medo, que a tua presença alcance lugares onde as palavras não conseguem chegar. Ensina sua alma a respirar novamente. Em nome de Jesus. Amém. Filipenses 4, versículos 6 e 7 nos diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentar nossos pedidos a Deus, e a paz de Deus guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa palavra guardar é poderosa. A paz de Deus nem sempre explica tudo, mas às vezes protege você antes mesmo de entender. Às vezes ela fica na porta da sua mente e diz ao medo, você não manda mais aqui. Isso não significa fingir que a ansiedade é fácil, e não significa dizer que a cura acontece da noite para o dia. Isso significa que seus pensamentos ansiosos têm um lugar santo para onde ir. Mateus 6 fala a pessoa consumida pelo amanhã. Jesus nos manda olhar para os pássaros e para as flores, não porque a dor humana seja pequena, mas porque a própria criação prega confiança. Os pássaros não controlam os céus e as flores não administram as estações. Ainda assim, o Pai cuida delas. E se Ele vê elas, Ele vê você. Ele vê o pai ou a mãe tentando permanecer calmo pelos filhos. Ele vê o estudante sobrecarregado pela pressão. Ele vê o trabalhador com medo das contas. Ele vê a pessoa lutando contra a depressão em silêncio. Ele vê quem foi ferido em relacionamentos e tem medo de confiar novamente. Ele vê a pessoa em seca espiritual que se pergunta por que a oração parece vazia. Ele vê você, não a versão que você finge ser, mas o verdadeiro você por trás da armadura. Se você ainda está assistindo, é porque esta mensagem está falando com algo profundo no seu espírito. Então, tire um momento agora, curta este vídeo, inscreva-se e comente 77 como sinal de concordância em oração. Um pequeno ato de fé que diz,
Estou escolhendo cura, estou escolhendo esperança e estou junto de outros que precisam desta palavra. Quando nos unimos na fé, ampliamos a energia de encorajamento, unidade e testemunho, ajudando esta mensagem a alcançar mais pessoas que talvez estejam silenciosamente pedindo a Deus um sinal de que não estão sozinhas. Porque outra pessoa precisa disso. Outra pessoa está sentada no escuro, carregando um trauma que nunca nomeou. Outra pessoa está lutando contra a ansiedade e se perguntando se Deus está decepcionado com ela. E seu comentário pode se tornar um testemunho dizendo: você não é o único, ainda estamos de pé juntos. É assim que o encorajamento viaja de um coração ferido para outro, até que a esperança fique mais alta que a vergonha. Então aqui está uma prática simples para esta semana. Escolha uma passagem e deixe que ela se torne um lugar de encontro com Deus. Leia o Salmo 23 quando se sentir inseguro, o Salmo 34 quando seu coração estiver quebrado, 1 Reis 19 quando estiver esgotado, Jó quando o luto parecer pesado demais, Getsemane quando a ansiedade apertar forte, Filipenses 4 quando sua mente precisar de paz e Mateus 6 quando o amanhã parecer esmagador. Leia devagar, respire profundamente, nomeie diante de Deus aquilo que sente, não encene e não finja. Apenas diga: é aqui que estou, encontra-me aqui. Então declare sobre sua vida: Deus está comigo no vale. Meu medo é real, mas não é final. Meu trauma faz parte da minha história, mas não é minha identidade. Minha ansiedade pode ser alta, mas a paz de Deus é mais forte. Você não foi abandonado. Você não está além da cura. Você ainda está sendo sustentado pelo pastor. Sua dor não cancela seu propósito. Sua ansiedade não apaga seu chamado. Seu trauma não tem a palavra final sobre seu futuro. O Deus que encontrou Davi nos Salmos, Elias no esgotamento, Jó no luto e Jesus no jardim está encontrando você agora. Não depois que você se tornar perfeito. Não depois que parar de chorar. Não depois que entender tudo. Agora, no tremor, nas perguntas, no processo de cura e na respiração que você acabou de dar. A graça ainda está caminhando em sua direção e o pastor ainda está guiando você pelo vale, um passo fiel de cada vez. Se você já enfrentou essa tempestade, escreva "ainda estou de pé" nos comentários. Deixe esta comunidade saber que você ainda está aqui, ainda crendo, ainda se curando e ainda confiando em Deus um dia de cada vez. Seu testemunho pode ser a frase que outra pessoa precisa para continuar. A Bíblia não ignora trauma e ansiedade. Ela revela o Deus que nos encontra dentro deles. A mensagem principal deste vídeo é simples e forte. Seu coração ferido não o desqualifica da presença de Deus, e sua mente ansiosa não é barulhenta demais para sua paz. Deus ainda está presente na dor. Por favor, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal Inspiração Divina para ajudar esta mensagem a alcançar corações feridos, fortalecer almas cansadas e lembrar mais pessoas de que Deus ainda está presente na dor. Seu apoio ajuda esta palavra a ir mais longe. E juntos podemos continuar construindo uma comunidade onde a fé cresce, a cura começa e ninguém precisa atravessar o vale sozinho.